seja bem-vindo à UniTV. Na edição de hoje do programa Estúdio de Inverno, eu vou conversar com o empresário Gilmar Trevisol. Ele é da vinícola Trevisol, da localidade de Rio Caeté, do município de Uruçanga. Nós estamos nesta semanada falando dos projetos das famílias descendentes de italianos com a produção de vinho, produções premiadas na nossa região, muitos envolvidos com a uva Goethe, que é a exclusividade da nossa região, praticamente no mundo todo. A uva Goethe de Uruçanga tem denominação de origem, que é uma denominação exclusiva por conta do local, é denominação geográfica que agora virou denominação de origem. O Gilmar Trevisol, muito obrigado pela sua presença no Estúdio de Inverno na edição de hoje. Olá, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, mostrando, né, o nosso trabalho para todos os ouvintes. Que bacana. Há quanto tempo vocês estão envolvidos na produção de uva e de vinho? Então, hoje a nossa família Trevisol, né, hoje é a família mais antiga no mundo do vinho e da uva de Santa Catarina. Começou desde de lá de trás dos meus bisavós, quando que, né, partir da Itália rumo para novos desafios, né, aqui em Uruçanga, onde que eles foram então parar na comunidade de Rio Caeté. Em 1883, eles chegando então lá no Rio Caeté, logo em seguida, né, desbravando, né, os solos, começaram então já com os plantios de uvas e produção de vinho. Essas parreiras vieram na mochila. As que vieram da mochila, né, uvas variedades europeias, na realidade não se adaptaram aos solos aqui na nossa região, né, mas logo em seguida então entrou a nossa rara e típica, né, única variedade, que é a Goethe, logo em seguida, né, e onde que começaram, né, a produção dessa uva e no processando nessa uva, né, onde que virou, né, o belíssimo branco Uruçanga. A Thaís Trevisol, que é sua sobrinha, foi nossa aluna no jornalismo ali na Unisul. E ela falou uma vez, o pai dela falou, seu irmão falou que uma família, para ter bons vinhos, precisa de tempo de história. E ele falou em 200 anos. Que história é essa, 200 anos para ter produção? É que no mundo dos vinhos, como que é complexo, né, a aprendizagem, né, precisa muitos anos, né. Eu já digo já um pouquinho mesmo, né, então pelo menos ali os primeiros 100 anos, né, de grandes experiências para estar produzindo grandes vinhos. Então nós já estamos, né, passamos, né, então os 100 anos, onde que hoje, né, então a gente está conseguindo então, né, fazer vinhos então premiados. O que o senhor tem? Quantos rótulos o senhor tem na vinícola Hoje Trevisol? a vinícola Trevisol, então, né, ela consta em torno de seis rótulos, né, de vinhos, né, distintos, dependendo das variedades, dentro das variedades das uvas daí. E quais são os rótulos premiados? Quantos o senhor tem premiado? Os premiados, então, a gente, né, busca na linha, então, né, a nossa linha nobre, né, que é a linha Casa del Sole. Que a gente tem, né, que são variedades da variedade da uva Goethe, né, e também com variedades também de uvas viníferas, Cabernet, Merlot também. A uva Goethe, o senhor tem medalhas para ela? Isso, temos medalhas também já. Há bastante tempo? Recentemente, sim, a gente começou, né, até então, como que eu digo, eu não acreditava muito no trabalho, né, então insisti de estar mandando, né, para os vinhos, né, para essas bancas, né, de degustações, né, então recentemente, sim, não faz muitos anos, então que eu comecei, então, né, me encorajei, estou mandando, e desde que comecei então a mandar os vinhos para esses concursos de vinhos, então começamos então a ter vinhos premiados. Houve uma mudança na produção. Primeiro vocês tinham os parreirais, agora vocês terceirizam essa parte da produção? Isso, que na realidade, então, né, até em 2000, né, como muitas famílias aqui da nossa região, né, a gente trabalhava da forma da agricultura familiar, né, que a gente não trabalhava especificamente só com o vinho, né, em si a vinícola registrada, né, na nossa família. Até em 2000 nós éramos agricultura familiar, né? Não só fazíamos a uva e o vinho, mas trabalhávamos, né, com outras matérias, né, fazendo o queijo, salame, né? Em 2000 que a nossa família então resolvemos mesmo então seguir firme, né, no mundo dos vinhos, só com vinho, onde que a gente começamos a investir pesado no mundo da vinícola, né,
e onde que a gente buscamos parceiros então para estar produzindo as uvas para nós, né? Dependendo da variedade da uva, em solos diferentes, né? A Geticon, né? Então essa uva que, né, distinta, que só existe na nossa região, então eu busquei uma família já também de quarta geração de produtores dessa variedade Gate, que é de Azambuja, enquanto as uvas, né, variedades Niagara, Bordeaux, Isabel, daí vem do Rio Grande do Sul, e Merlot e Cabernet, então, aqui da nossa famosa Serra Catarinense aqui de São Joaquim. Quantos litros vocês produzem anualmente? Hoje a gente, anualmente, assim, né, de litragem está em torno de 180 mil litros de vinho e quase 70 mil litros de suco. E vocês também produzem grapa? Grapa a gente também produz também, né, em torno ali de quase 5 mil litros por ano. É uma produção mais delicada? O italiano, o produtor de vinho, diz que não é cachaça. E não é. A grapa é um aguardente produzido a partir da casca da uva. Por associação, a gente diz, parece cachaça, é aguardente, né? Sem querer ofender. Não, é um destilado, né? Destilado da uva, né? E muitas pessoas que experimentam dizem, né, é muito mais forte que a cachaça. A graduação alcoólica, na realidade, é bem próxima, né, de um uísque, de uma cachaça, né? Mas simplesmente... Qual é a graduação alcoólica? É em torno ali de 40, 41, né? Enquanto a cachaça é 38, né? Mas o que deixa ela mais forte mesmo é por causa a concentração de aromas nela, né? Então, que deixa ela bem mais complexa na boca, né? Deixando ela, né, bem mais, deixando mais encorpada na boca, né? Justamente por ela ser, né, da transformação do vinho, bem dizer, em si, né, da matéria-prima da uva. E há bastante tempo vocês produzem a grapa? A grapa a gente já faz, não começa, também menos assim, meio que recente, em torno aí de 5 anos que a gente começou a produzir a grapa. Vocês chegaram a ter parreirais, até enquanto vocês tinham parreirais, até 2000, qual era a produção da vinícola Trevisol? Até em 2000 nós produzíamos em torno de 20 mil litros por ano. Né? Então, após de 2000 que daí a gente começamos, né, então, a focar mesmo no mundo dos vinhos. Então, daí onde que, né, a gente não conseguiu, né, buscar, né, produção, investir em vinícola e investir em parreira, então onde que a gente buscou também, né, parceiros para estar ajudando na produção da uva também para nós. São coisas diferentes. Isto então, investimentos, né, em si, parreira e vinícola em si também, então daí a gente buscou também, então, né, por isso que, né, distintos e mão de obra também, né, então investimentos em ambas partes, então a gente preferiu, né, optar mais por investimentos mesmo, mais na vinícola. É mais fácil obter mão de obra no mercado local aqui no Rio Caeté, onde vocês estão instalados, né? É mais fácil conseguir mão de obra para processamento da uva e produção do vinho ou para cuidado do parreiral? Hoje em si, a mão de obra na nossa região tá muito complexo, né? Não só na nossa região, Santa Catarina, Brasil todo, né? Principalmente a nossa região tem um fato muito assim peculiar, por causa que no Uruçanga, né, então basicamente somos todos descendentes de italianos, onde que a maioria então temos a chamada dupla cidadania, né? Então a dupla cidadania dá direito o quê? Das pessoas irem para toda a Europa, né? Então hoje o jovem uruçanguense ele se desloca de Uruçanga para ir trabalhar na Europa, né? Para estar conseguindo então, né, aquela transformação do euro em reais, onde que, né, tá sobrando então aqui espaço para vir os migrantes, né? Onde que a gente consegue ter mão de obra das pessoas que vêm de outros estados, né, do Brasil para vir estar trabalhando aqui, mas hoje está bem complexo de mão de obra, não só na parreira, mas dentro da própria vinícola, né, em todos os cantos aí está bem difícil. E aí ter as duas coisas é mais difícil ainda. Ter parreira e sim, ter pior, né, mais difícil ainda, porque daí cada né, linha é distinta, né? Produção, é campo, vinícola, né? Requer muito trabalho também. Tá bem, eu estou conversando com o Gilmar Trevisol, da vinícola Trevisol de Uruçanga. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes para continuar a conversa com o Gilmar sobre a empresa, a produção, os rótulos entregue, a qualidade. A gente já volta.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Estúdio de Inverno, na edição de hoje, conversando com Gilmar Trevisol, da Vinícola Trevisol. A Vinícola Trevisol está localizada no Rio Caeté, uma localidade aqui de Uruçanga. O Gilmar, fala para nós um pouquinho, além da Goethe, que nós chegamos a falar um pouco, quais são as outras viníferas e quais são os outros vinhos que vocês produzem? Então, hoje a gente dá ênfase, né, no vinho branco, é claro, né, nossa raríssima Goethe, né? Mas além do vinho branco da Goethe, então a gente produz também algumas variedades, né, de vinho, né, através de algumas uvas tintas, né, como a uva Isabel, a Bordeaux, né, que são vinhos mais leves, e tanto também então com a Merlot e a Cabernet também, que são vinhos mais pesados, assim, para um seleto público também. Qual o tempo de maturação ou de amadurecimento desse vinho, ou no barril de metal, ou na barrica de metal, no tonel de metal, ou depois em alguns barris de madeira? Então, os vinhos brancos da variedade Goethe, os nossos, né, eles são vinhos, né, a gente chama eles de vinhos, né, jovens, então a gente produz ele, né, safras, por exemplo, 2025, e a gente espera, né, o vinho e o inverno aí, a partir de julho, agosto, a gente já começa, né, começa a colocar no mercado, né. Quanto a Isabel, Bordeaux, também são vinhos mais leves, então mais ou menos segue esse mesmo processo, né. Mas enquanto Merlot e Cabernet, que são uvas viníferas, são uvas mais que eu chamo, né, mais complexas, então elas têm um tempo mais longo de guarda, né, para deixar esse vinho, como eu falo para os turistas, né, que é uma uva que ela tem mais complexidade, então ela leva mais tempo de amadurecimento para deixar o vinho mais tranquilo de se estar tomando, né. Então esses vinhos eles levam em torno de 3 a 4 anos para estar chegando mesmo no ponto certo, para estar chegando até no consumidor. Mas não é no metal, ele fica no daí os nossos vinhos, o único que passa por barrica, né, é o nosso Cabernet Sauvignon, mas eu deixo assim por um período não tão longo, né, ele fica em torno de 12 meses. Então é uma passagem meio assim, até que rápida por barrica. A barrica de madeira? Isso. Qual é a madeira? Daí é a madeira, então daí é o Carvalho europeu. Carvalho europeu. Mais recentemente, a Vinícola Trevisol, focada desde 2000 na produção de vinho, entrou também na gastronomia. É uma novidade. Então, né, as pessoas começaram a chegar até nós, né, então, recentemente, né, na pandemia, então, começaram a aparecer pessoas, né, do Brasil todo buscando, né, pela variedade Goethe, como que não poderiam, né, estar viajando para fora do país, então começaram a vir para nós e eles começaram, né, a perguntar a dificuldade de encontrar uma galinha com polenta, né, um café colonial. Então isso despertou, então, né, também, né, então, a oportunidade de a gente estar buscando investir nesse ramo também, né? Então a gente começou então né, vender então, né, essa parte também da gastronomia, onde que a gente oferece então, né, para grupos também, então, né, a nossa culinária, né, italiana, né, a galinha com polenta, né, tanto também o café da roça também, né, mas a gente também já tem outros atendimentos que a gente faz, né, uma degustação harmonizadas com os produtos, né, da nossa região, quanto também piquenique também na beira do nosso lago também. O que é? O senhor fala galinha com polenta, mas fala pra gente todo o complemento. O almoço esse é sábado e domingo. Daí o almoço daí né, a gente só atende só por reserva de grupos, né, no momento ainda, mas daí é a polenta, é a galinha, é a fortaia, é a macarronada, é o nhoque, é a costelinha de porco, daí uma maminha, daí entra, né, as saladas, um arroz, a banana frita, né? Então bem típico italiano mesmo. Do colono italiano. Pode ser que não seja assim lá na Itália, mas aqui é isso. O radicchio, né, temperado com aquele vinagre bem tinto, bem ácido, né? Como que eu até brinco para os turistas, né? Que a gente primeiro come o radicchio, depois a gente toma o vinagre. Então é bem assim, bem clássico, bem italiano mesmo. E o café colonial?
o café colonial, então daí ali, meu Deus, daí a gente se perde, né, que daí de tanta opção tanta que tem, mistura né, que chama, isto né? então chega quase em torno de 40, né, diferentes, então, misturas que a gente faz. E você, né, seguindo as redes sociais dos Vinhos Trevisol, você pode estar recebendo lá informações, então, né, que tem às vezes, né, a gente recebe grupos, mas talvez, né, o grupo não completa todo o espaço, então onde que a gente, né, cede também, então, né, o café para outras pessoas também. E qual é o número de pessoas para completar o ambiente? Em torno de 40 a 50 pessoas que a gente sempre coloca extras à venda também, tanto para o café, também para o almoço também. Fica todo mundo bem atendido. Com certeza, espaço bem amplo e um espaço exclusivo, que esse espaço do almoço e do café é dentro da vinícola. Dentro da própria vinícola? Isso, então é algo assim raro de se encontrar, né, que a gente serve mesmo dentro da própria vinícola. A pessoa, quando vai degustar o café e o almoço, consegue... Vocês têm visitas guiadas? Isso, daí antes né, dos eventos todos que, né, que acontecem na vinícola, tanto com a degustações harmonizadas, piquenique, né, o almoço, o café, a gente faz um tour onde que a gente conta, né, a história desde os meus antepassados, a gente, né, entra por um espaço pela vinícola e chega, né, no espaço onde que finaliza então na parte da gastronomia. É um túnel do tempo, Gilmar? Com certeza, só indo lá para conhecer que você vai ver, né, a realidade que estou falando. Tá bem. Gilmar Trevisol, da Vinícola Trevisol, de Rio Caeté, do município de Uruçanga. Muito obrigado, Gilmar, pela sua vinda no programa Estúdios de Inverno, na edição de hoje. Os Vinhos Trevisol, então, que tem que, né, agradecer a vocês então, por esse belíssimo espaço aí para estar, né, nos fortalecendo com a nossa marca. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.